Bem, meus amigos, vamos concluir nossa aula de hoje, nesse último bloco, introduzindo um assunto que também tem sido muito cobrado nas provas da ESAF, nas últimas provas de auditor, tanto do trabalho quanto da Receita. Tem aparecido muito a classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia e aplicabilidade. Classificação das normas constitucionais. Veja bem, existem várias classificações. Aliás, classificação é sempre uma coisa muito delicada, porque cada um propõe a que bem quiser. Existem inúmeras classificações de normas constitucionais, mas de todas as que a doutrina apresenta, o que aqui nos interessa aqui é uma em particular. É a classificação de José Afonso da Silva, talvez o maior autor do direito constitucional brasileiro, dos últimos 20 anos, certamente. José Afonso da Silva. Ele cunhou essa classificação que nós vamos ver aqui e que tem sido reproduzida e incorporada por todo o restante da doutrina. Hoje em dia não há livro de direito constitucional que você pegue, que você não encontre a classificação de José Afonso da Silva. Então nós não podemos ignorá-la em hipótese alguma, porque as provas têm cobrado especificamente a classificação de José Afonso. Então vamos lá, vamos a ela. Então, classificação de José Afonso da Silva. Bom, em primeiro lugar, o que é que nós vamos classificar aqui agora? Nós vamos classificar as normas constitucionais. As normas constitucionais, ou seja, as normas da nossa Constituição. É isso que nós vamos classificar aqui agora. Bom, para você que me assiste agora e que não está familiarizado com o direito, talvez você esteja estudando direito agora pela primeira vez, se preparando para o concurso de auditor. É um concurso que exige apenas formação superior, mas não na área jurídica. Então, talvez você esteja estudando pela primeira vez direito na sua vida. Então você certamente, provavelmente, não está familiarizado com a estrutura da nossa Constituição e das leis. Veja bem, a nossa Constituição ela está estruturada em artigos, né? Isso é evidente. Ela tem 250 artigos, e cada um desses 250 artigos tem uma estrutura que é a seguinte: existe sempre um texto inicial, que é o chamado caput do artigo, que é a cabeça, é o texto inicial do artigo. Às vezes existem os incisos também dentro do artigo. Os incisos são os algarismos romanos. Os algarismos romanos são os incisos. Os incisos normalmente eles vêm para elencar alguma coisa. Eles vêm para listar alguma coisa. Às vezes dentro do inciso existem as alíneas, que são as letras. A linha A tem lá o seu próprio texto, a linha B tem lá o seu próprio texto. E às vezes os parágrafos. Os parágrafos também, às vezes, estão presentes dentro dos artigos. Muito bem, o que é que eu estou chamando nesse momento aqui de norma constitucional? Eu estou chamando de norma constitucional qualquer artigo, qualquer inciso, qualquer parágrafo, qualquer alínea, ou seja, qualquer parte da Constituição. Eu não estou me referindo agora às leis comuns, às outras leis. Eu estou me referindo à lei mais importante de todas apenas, que é a lei maior, a Constituição Federal. Muito bem, dentro da Constituição Federal existem inúmeras normas constitucionais. São 250 artigos na sua parte principal e depois mais 97 artigos no ato das disposições constitucionais transitórias, que é chamado de ADCT. É um apêndice, digamos assim, da Constituição, mais 97 artigos. Todos eles são normas constitucionais. Muito bem, José Afonso da Silva, lendo as diversas normas constitucionais, percebeu que elas têm diferentes características quanto à possibilidade de produzirem efeitos práticos. José Afonso da Silva percebeu, por exemplo, que existem algumas normas da Constituição que, quando nós lemos, de imediato, você já tem a possibilidade de aplicá-la a casos concretos. Porque a mensagem que a norma traz é uma mensagem completa. É uma mensagem autoexplicativa. É uma mensagem que
já pode ser extraída e aplicada a casos concretos. Mas existe um outro grupo de normas constitucionais que não são assim. Existe um grupo de normas constitucionais que, quando nós lemos, nós percebemos de imediato que alguma coisa ficou faltando. A mensagem não está colocada de maneira completa, de maneira compreensível por si só. A norma não é autoexplicativa, não é autoaplicável. Então, nós não temos a condição de extrair as consequências de imediato. Essa norma, ela vai precisar ser explicada, ser detalhada por uma lei posterior, que virá exatamente para complementar o seu sentido. Virá exatamente para dizer o que o legislador da Constituição não disse. Só então, quando essa norma for complementada no seu sentido por uma outra lei, é que ela terá como ser aplicada a casos concretos. Então, ela não é completa no seu sentido. Ela terá que ser completada no seu sentido por uma lei posterior. E essa lei posterior é exatamente o que se chama de lei regulamentadora da norma. É a lei que virá para regulamentar, para detalhar, para explicar, para esclarecer o que não foi esclarecido pelo legislador da Constituição. Muito bem, então vamos sistematizar aqui as ideias. Observe, para José Afonso da Silva, existem normas constitucionais com aplicabilidade imediata. São aquelas que são autoexplicativas, aquelas que são completas no seu sentido, aquelas que não necessitam de qualquer legislação posterior para explicar absolutamente nada, porque elas próprias já explicaram tudo. Mas existe também aquele outro grupo, que são as normas sem aplicabilidade imediata. Sem aplicabilidade imediata. Aquelas normas que são incompletas no seu sentido. Elas vão necessitar de uma lei posterior para que possa complementar esse sentido. Agora, o primeiro grupo, as normas com aplicabilidade imediata, veja só, esse primeiro grupo ainda se divide em duas possibilidades. Em duas possibilidades. É aqui que nós temos as normas de eficácia plena, ou temos também as normas de eficácia contida. Contida. É uma subdivisão desse primeiro grupo aqui. Normas de eficácia plena ou normas de eficácia contida. Já o segundo grupo, as normas sem aplicabilidade imediata, nele não há subdivisões. Aqui nós temos apenas as chamadas normas de eficácia limitada. Normas de eficácia limitada. De maneira que, para José Afonso da Silva, as normas constitucionais, elas têm ou eficácia plena, ou eficácia contida, ou eficácia limitada. Sendo que as duas primeiras têm algo em comum: o fato de possuírem aplicabilidade imediata. São autoexplicativas. Enquanto que as últimas, as normas de eficácia limitada,
elas têm a característica de não possuírem aplicabilidade imediata. Elas são incompletas no seu sentido. Incompletas. Elas necessitam de uma lei posterior que virá para complementar o seu sentido. São as normas constitucionais sem aplicabilidade imediata que possuem eficácia limitada. Muito bem, então surge logo aí uma primeira dúvida. Qual é a diferença da norma de eficácia plena para a norma de eficácia contida? Se ambas têm em comum o fato de possuírem aplicabilidade imediata. Ambas possuem aplicabilidade imediata, então qual é a diferença das normas de eficácia plena para as normas de eficácia contida? Veja só, a diferença é muito simples. A norma de eficácia plena é aquela que tem uma aplicação imediata e sempre essa aplicação será integral. Não haverá qualquer possibilidade de restrição dos seus efeitos. Ela jamais poderá ter a sua aplicação diminuída, seja pela própria Constituição, seja por uma lei posterior. Enquanto que a de eficácia contida é aquela que tem aplicação imediata, também não depende de lei para ser aplicada, mas essa admite uma restrição da sua aplicação, seja determinada essa restrição pela própria Constituição ou por leis posteriores. Por isso até que as normas de eficácia contida são chamadas também de norma de eficácia restringível, porque ela admite a restrição, a contenção dos seus efeitos, por uma lei posterior ou pela própria Constituição. Já a de eficácia plena não admite qualquer hipótese de restrição. Nada melhor do que os exemplos, meus amigos, os exemplos. Um exemplo de norma de eficácia plena. Vamos ver aqui comigo. Olha só, artigo 21 da Constituição. Olha o que ele diz. Compete à União, inciso 1º, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Veja, compete à União. A palavra compete vem de competência, que significa atribuição para tratar do assunto. Então, compete à União. É a atribuição da União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. O único objetivo desse artigo, quando ele foi escrito pelo legislador, foi o de lhe dizer quem é que tem a competência para manter relações com estados estrangeiros. Se é a União, se é o Estado, se é o município ou se é o Distrito Federal. O artigo deixou claro, passou a mensagem, quem tem a competência é a União. É autoexplicativo, autoaplicável. Tem aplicabilidade imediata, não depende de qualquer lei posterior. Agora, por que ele tem eficácia plena e não contida? Por que plena e não contida? Porque, veja, ele não admite qualquer restrição da sua aplicação, qualquer restrição dos seus efeitos, seja pela própria Constituição, seja por uma lei posterior. Imagine que surja uma lei de um determinado município, dizendo que o município também vai manter relações com estados estrangeiros. Essa lei seria inconstitucional, porque a Constituição diz que compete à União e não à União e aos municípios. Então, se viesse uma lei municipal para dizer que o município também desempenharia essa tarefa, essa lei estaria indevidamente restringindo a aplicação desse artigo 21. E ele não admite qualquer restrição. Exatamente por isso, ele tem eficácia plena, aquela que não pode ter a sua aplicação diminuída por qualquer lei posterior. Norma de eficácia plena. Agora, olha a diferença para o artigo 5º, inciso 3, que traz a norma de eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Que é trabalho, ofício ou profissão.
Primeira parte. Quando você lê essa primeira parte aqui, você já fica sabendo de imediato que no Brasil qualquer pessoa pode escolher o trabalho, o ofício, a profissão que bem quiser. Liberdade profissional é o que se assegura aí nesse inciso 13. Portanto, mensagem passada, mensagem compreendida. Portanto, a norma tem aplicabilidade imediata. Agora, olha a parte final. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha aí. Então, é possível que venha uma lei para estabelecer qualificações profissionais para uma ou outra profissão. Se essa lei vier, só poderá desempenhar aquela profissão quem cumprir as qualificações profissionais que ela estabelecer. Então, na medida que venha essa lei, ela estará diminuindo a liberdade profissional. Se a lei não vier, qualquer um poderá desempenhar a profissão. Se a lei vier, só poderá desempenhar a profissão quem cumprir as qualificações. Veja que a lei, então, estará restringindo, diminuindo a aplicação da liberdade profissional. É uma norma de eficácia contida ou restringível. Veja a diferença da plena para a contida. A plena não admite qualquer restrição dos seus efeitos. Ela tem aplicação imediata e sempre essa aplicação será integral, total. Já a contida tem aplicação imediata também, mas admite que venha uma lei posterior no sentido de diminuir essa aplicação que em princípio é imediata. Então, essa é a diferença da norma de eficácia plena para a norma de eficácia contida. Ambas têm aplicação imediata, mas a plena admite a restrição da sua aplicação por parte de uma lei ou da própria Constituição, e a contida, ou melhor, o contrário, a plena não admite restrição, a contida admite a restrição por parte da própria Constituição ou por parte de uma lei posterior. Tá certo, minha gente? Agora, e a norma de eficácia limitada? Qual é a norma de eficácia limitada? É aquela que não tem aplicação imediata. É aquela que não tem aplicação imediata porque ela é incompleta no seu sentido. Então, ela vai depender de uma lei posterior para só então produzir efeitos. Enquanto essa lei não vier, a norma de eficácia limitada fica sem aplicabilidade imediata. Ela fica como uma mera abstração. Vamos ver um exemplo disso. Olha aí, o artigo 33 da Constituição. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Olha aí, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Aí eu pergunto para você, quando você lê esse artigo 33, você já fica sabendo como é a organização administrativa e judiciária dos territórios? O artigo lhe diz como é a organização administrativa e judiciária dos territórios? Não, ele não diz. Ele é incompleto nesse particular. O que ele diz é quem tratará desse assunto. É a lei. Enquanto essa lei que está referida aí não vier, você simplesmente não vai adivinhar como é a organização administrativa e judiciária dos territórios. Você não vai adivinhar, porque a mensagem não foi passada na sua integralidade. Ela só será compreendida no dia que vier a lei regulamentadora do assunto. Então, esse artigo, essa norma, depende da lei regulamentadora para tratar desse assunto, para que só então a norma seja entendida na sua integralidade. Se depende da norma regulamentadora, então tem eficácia limitada. Eficácia limitada. Depende da norma regulamentadora. Ela não tem aplicação imediata, aplicabilidade imediata, ela é incompleta no seu sentido. Eficácia limitada. Artigo 33 é um exemplo. Olha o outro exemplo aí embaixo, o artigo 196. Este aí é o que trata do direito à saúde. Olha aí. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Veja como esse artigo traz uma ideia importante. O direito à saúde, está dito aqui, que é direito de todos e dever do Estado. O direito à saúde. Evidentemente, é uma ideia absolutamente básica, elementar, por isso é direito de todos e dever do Estado, uma prioridade absoluta, direito à saúde. Agora, o que esse artigo não disse é como é que o Estado vai desempenhar essas políticas públicas para que a saúde chegue efetivamente à vida das pessoas. Como é que o direito à saúde vai chegar na vida do cidadão comum? Isso o artigo não disse. Se ele não disse, é preciso que venham leis regulamentadoras para trazerem esse detalhamento. É preciso que venham leis regulamentadoras para dizerem como é que o direito à saúde produzirá consequências práticas, concretas, na vida das pessoas. Então, a norma depende das leis regulamentadoras para que só então produza seus efeitos essenciais. Por isso, ela tem eficácia limitada. É um outro exemplo de norma de eficácia limitada. Não tem aplicabilidade imediata. Só terá aplicabilidade no dia que vier a norma regulamentadora do direito à saúde, coisa que inclusive já aconteceu. Já existem leis que regulamentam o direito à saúde sobre os mais variados assuntos. Por exemplo, existe uma lei que traz o Programa de Controle e Prevenção ao Câncer de Próstata. É uma lei que regulamenta o direito à saúde. Existe uma lei que dispõe sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, que regulamenta o direito à saúde. Existe uma lei que traz a obrigação que tem o Estado de pagar medicamentos ao cidadão que seja portador do HIV. Então, é uma lei que regulamenta o direito à saúde. Existe uma lei que dispõe sobre o funcionamento dos planos de saúde, regulamenta o direito à saúde, e assim por diante. São inúmeras as leis que tratam de saúde. Todas elas vêm para conferir ao artigo 196 uma aplicabilidade real que ele não teria se ficasse na dependência apenas do que está escrito no seu próprio texto. Porque o texto traz uma ideia, um programa de ação para o Estado, uma política pública a ser implementada em benefício dos cidadãos, mas ele não detalha como é que isso vai acontecer. Portanto, depende da lei e é isso que torna a norma de eficácia limitada. Tá certo, meus amigos? Então vamos aqui sistematizar os exemplos. Olha aí, eficácia plena, nós vimos o artigo 21, inciso 1º. Eficácia contida, nós vimos o artigo 5º, inciso 13, que é o da liberdade profissional. Eficácia limitada, nós vimos dois exemplos, o artigo 33, é o que se refere aos territórios, e o artigo 196, é o que se refere ao direito à saúde. Muito bem, observe que esses dois exemplos aí de norma de eficácia limitada, eles têm características um pouco diferentes entre si. Porque, veja, o 33 se refere a uma instituição que são os territórios. Esses territórios aí, eles são chamados territórios federais. São os antigos territórios de Roraima, Amapá, Fernando de Noronha. São os territórios federais que hoje não existem no Brasil. Mas eles podem ser criados. A Constituição permite que eles voltem a ser criados. Então são entidades, são instituições. Já o artigo 196 da saúde não se refere a instituições, a entidades. Se refere à política pública que deve ser implementada pelo Estado em benefício dos cidadãos. Se refere a um programa de ação para o Estado em benefício dos cidadãos que deve ser posto em prática. E assim como o 33 não se refere a um programa de ação.
O 33 não se refere a uma política pública, se refere a uma instituição. O 196, ao contrário, não se refere a uma instituição, se refere a uma política pública. Muito bem. Quando a norma de eficácia limitada for, como o 33, que se refere a uma instituição, é aí que nós teremos as chamadas normas institutivas. Normas institutivas ou organizativas, tanto faz, que se referem a instituições, órgãos, entidades que devem ser regulamentadas por lei. Já quando a norma de eficácia limitada for, como o 196, que se refere a um programa de ação para o Estado, uma política pública que deve ser implementada e não a uma instituição, é aí que ela será chamada de norma programáticas. Normas programáticas, porque elas delineiam programas de ação para o Estado, políticas públicas que devem ser implementadas pelo Estado. Então, são as duas espécies de normas de eficácia limitada: as institutivas ou organizativas e as programáticas. Institutivas ou organizativas, porque se referem a instituições, órgãos, entidades que podem ser criadas. Programáticas, porque se referem a programas de ação. Exemplos aí, artigo 33, artigo 196. Agora, as duas têm algo em comum: o fato de dependerem de leis regulamentadoras para que possam produzir seus efeitos. O fato, então, de não terem aplicabilidade imediata. São as duas espécies. Você pode encontrar também uma referência às normas institutivas como declaratórias de princípios institutivos. Tanto faz, norma declaratória de princípios institutivos ou simplesmente normas institutivas. Normas programáticas também podem ser chamadas de normas declaratórias de princípios programáticos. Tanto faz, ou simplesmente normas programáticas, declaratórias de princípios programáticos. A nossa Constituição está cheia de normas programáticas, inclusive por isso eu disse hoje no início da aula que ela é uma Constituição dirigente, que está cheia de normas programáticas e as normas programáticas acabam dirigindo os rumos do Estado. Por isso a nossa Constituição é dirigente. Meus amigos, vamos ficar por aqui nessa nossa aula de hoje. Nós trouxemos aí agora, em linhas gerais, a classificação de José Afonso da Silva. Ainda temos algumas observações importantes a fazer sobre essa classificação de José Afonso. Vamos fazer isso no início da nossa próxima aula, como também eu vou te mostrar algumas questões de prova sobre essa classificação de José Afonso da Silva. Como eu disse, ela tem sido muito cobrada em prova. Tá bom? Um grande abraço para você. Não esqueça de consultar sempre o nosso material de apoio, que está à sua disposição, trazendo todos esses temas que a gente vem comentando aqui, inclusive as questões de prova. No material de apoio você tem as questões de prova da ESAF, questões também de outras instituições para fixação, mas principalmente questões da ESAF. As questões que eu estou mostrando para você ao longo do curso, a grande maioria delas você tem no material de apoio, com o gabarito, para que você possa ir conferindo aí tudo, né? E com isso ir exercitando. Um grande abraço. Se você tiver qualquer necessidade, se comunique comigo, me mande um e-mail ou me mande uma mensagem lá pelo Facebook e eu procurarei responder com a máxima brevidade. Um grande abraço, até a próxima aula.